e pessoas que estão nos acompanhando aqui via o YouTube. Já queria aqui parabenizar o professor Olívio Guedes, que também é membro do IVEPESP, que já está acompanhando e cumprimentando já o professor Ventura. Bom, hoje a gente tem a satisfação de ter com a gente o professor Antônio Ventura, professor catedrático da Universidade de Lisboa, com certeza um dos historiadores mais importantes aí, de Portugal no momento, em especial com relação à história da maçonaria. E ele agora relançou, quer dizer, foi feita uma nova edição de um livro que já existia, que acho que era 2013, e que agora, então, foi relançado em 2020, que é o livro Uma História da Maçonaria em Portugal, do período de 1727 a 1986. Então, queria, agradecendo novamente ao professor Antônio Ventura ter aceito esse convite, e passo imediatamente a palavra para ele para dar início para a sua apresentação. Por favor, Antônio Ventura. Muito obrigado. E eu queria também saudar todos os que nos estão a ver. Eu vou falar lentamente para ser bem audível e compreensível, e queria manifestar a minha grande satisfação por poder participar nesta conversa tão próxima, embora geograficamente longe, mas as tecnologias têm esta função milagrosa de nos aproximar, apesar de estarmos tão longe. Este livro tem a sua história. Quando precisamente em 2016, o livro foi apresentado, a primeira edição do livro, ele foi apresentado aqui em Lisboa, no Salão Nobre da Reitoria da Universidade, e foi apresentado pelo professor Benimeli, que aqueles que estudam a história da maçonaria a nível internacional em geral, mas daquilo que podemos chamar o mundo ibero-americano. O professor Ferrer Benimeli é uma das maiores autoridades sobre essa matéria. Ele apresentou o livro, fez o favor de apresentar o livro, e eu chamei-lhe Uma História da Maçonaria em Portugal. Não História da Maçonaria em Portugal, ou a história, não. Uma história. Porque, de facto, é uma das possíveis histórias que podem ser escritas. Porque a história tem sempre um cunho pessoal. Por mais que nós digamos que a história tem que ter, e tem que ter, um fundo científico, tem que se basear numa investigação o mais aprofundada e mais séria possível, o autor tem sempre um trabalho fundamental aí. Há sempre qualquer coisa de nós, mesmo num livro que se pretende científico, entre aspas. Eu não gosto muito dessa palavra, porque aplicada às ciências humanas, porque isto é quase uma heresia. Porque o homem é muito pouco científico. O homem tem emoções, e as emoções não são muito científicas, e por mais que nós procuremos ser isentos, ser neutros, não conseguimos. Porque há sempre qualquer coisa que escapa. Eu tento sempre, naquilo que escrevo, ser objetivo. Não quer dizer que o consiga ser. Essa é uma das minhas preocupações. É uma certa objetividade, mesmo escrevendo sobre a maçonaria e sendo eu maçom. Não é incompatível uma coisa com a outra, bem pelo contrário. Escrever sobre história da maçonaria não é fazer proselitismo, de forma nenhuma, porque isso descredibilizava a própria maçonaria. Eu procuro então ser o mais objetivo possível, basear-me em documentos, não afirmar nada que não possa ser provado através de fontes, através de documentos, mas
a tal subjetividade, nós nunca podemos fugir a essa subjetividade. Por isso eu chamei-lhe uma história, e o professor Benimeli dizia na apresentação, não é uma história, é a história da maçonaria em Portugal. Ele foi simpático, é um bom amigo, e nós sabemos que os nossos amigos são sempre generosos, e por vezes generosos em demasia. E a minha ideia era fazer um livro simultaneamente construído segundo a metodologia moderna que a história deve seguir, mas ao mesmo tempo acessível a um público vasto. Essa é outra das coisas que eu procuro sempre fazer, que é escrever de uma forma clara. Eu lembro-me de um velho professor meu, um grande historiador português, que dizia o difícil é escrever de uma forma clara e simples. Porque a tendência dos jovens, especialmente dos jovens intelectuais, é escrever de uma forma complicada. Porque eles pensam que quanto mais hermética for a escrita, mais se impressiona ao público. É justamente o contrário. Escrever de uma forma clara, de uma forma simples, para um público amplo, mas sem ceder nas questões de metodologia e nas questões de respeito pelas fontes. Por isso, o livro pretendia ser uma obra para os especialistas, para os maçons e não maçons, mas também para um público em geral, que quisesse ficar com uma panorâmica da história da maçonaria em Portugal, desde 1727 até ao final do século XX. E eu chamei-lhe da maçonaria em Portugal e não da maçonaria portuguesa. São coisas diferentes. Porque, de facto, as primeiras lojas maçónicas em Portugal não tinham portugueses. Tinham estrangeiros. Portanto, podemos falar de maçonaria em Portugal, mas não de maçonaria portuguesa. E foi o que procurei fazer ao longo do livro. A primeira edição tinha cerca de 900 páginas, era um livro de grande dimensão, muito ilustrado, e procurava passar em revista a história da maçonaria em Portugal ao longo desses quase 3 séculos. Claro que há um problema inicial, que é a falta de fontes. Sem documentos não há história. Mas não basta haver documentos para haver história. Quer dizer, os documentos em si não chegam. Porque o historiador tem que interrogar os documentos. Tem que tentar extrair dos documentos aquilo que os documentos são uma espécie de laranja. Temos que espremer para sair sumo. E muitas vezes nós esprememos uma laranja e a laranja não tem sumo. Isso acontece com frequência. Documentos que não têm grande utilidade porque não têm grande conteúdo. E também há documentos que têm que ser submetidos a uma exegese. Nós temos que tentar fazer comparações, não podemos cair na mitologia do documento, na sacralização do documento. O documento tem que ser interrogado, tem que ser analisado. Muitas vezes encontramos documentos que são originais, mas são falsos. Ou seja, o conteúdo não é verdadeiro. Ele foi feito para enganar. Portanto, é preciso termos alguma atividade crítica e um certo olhar crítico em relação a esses documentos. O que é que nós sabemos sobre a maçonaria em Portugal? 1727 é a notícia da primeira loja em Lisboa, que é formada por ingleses, comerciantes ingleses, maioritariamente. Há também um irlandês ou outro. Uma pequena curiosidade. O que nós sabemos sobre a maçonaria em Portugal no século XVIII é quase tudo baseado nos processos da Inquisição. Quer dizer, não há documentação própria
produzida pela própria maçonaria, porque é uma época em que a maçonaria era muito simples. Era simples na ritualística, era simples na sua organização, onde é que os maçons se reuniam? Em tabernas, aqui em Lisboa, em casas de pasto, que nós chamaríamos hoje restaurantes, digamos assim, em que havia um ágape, quer dizer, a ritualística era muito simples, digamos assim. E o que nós sabemos sobre isto está nos processos da Inquisição. Isto é, nos maçons que foram presos pela Inquisição, foram interrogados e foram processados. E eles contam nos interrogatórios onde se reuniam, o que discutiam, o que faziam. Inclusivamente, esses processos têm pequenas fórmulas de juramento maçónico. Portanto, é uma fonte preciosa que foi preservada por uma instituição que era contra a maçonaria. E não deixa de ser paradoxal e até irónico. Quer dizer, uma organização, uma instituição que perseguiu a maçonaria, preservou a única informação que chegou até nós sobre a atividade da maçonaria nessa época. É irónico, mas é assim. Depois, lentamente, aliás, essa loja tem não tem nome, mas a Inquisição chamava-lhe, era a loja dos hereges mercadores. Porque eram ingleses, hereges, porque eram protestantes, na sua maioria, mercadores, porque eram comerciantes, na sua maioria. Alguns anos depois, aparece uma outra loja, esta também maioritariamente de estrangeiros. Aliás, eram todos estrangeiros, menos um, que era português naturalizado, que é o célebre engenheiro militar Károly Mardel húngaro, que é um arquiteto muito importante na reconstrução de Lisboa depois do terremoto de 1755. Ele era um engenheiro militar, um homem de grande categoria, naturalizou-se português e era o único português que fazia parte dessa loja, que era maioritariamente formada por católicos irlandeses. Portanto, também aqui há alguns ingleses também, e protestantes. Mas são estas duas as primeiras lojas de que há notícia em Portugal, com uma presença quase total de estrangeiros. E depois, esta segunda loja, que tinha um nome curioso, que era a Casa Real dos Pedreiros Livres da Lusitânia, era assim que se chamava esta loja, tinha este nome, Casa Real dos Pedreiros Livres da Lusitânia, ela vai desaparecer em virtude da primeira condenação pontifícia. A partir do momento em que a Igreja Católica condena a maçonaria, vários dos membros dessa loja autodenunciam-se, apresentam-se na Inquisição e dizem que eram maçons. Bem, deixem-me que vos diga que não houve grandes consequências. Quando nós falamos na Inquisição, pensamos logo em autos de fé, as pessoas queimadas, etc. Nesta altura já não. Nesta altura já não. Houve alguns presos que foram libertados depois. Não há qualquer informação sobre torturas, mas, em boa verdade, a loja desapareceu. Dissolveu-se. E teremos que esperar depois mais alguns anos para encontrarmos uma outra loja. Essa outra loja tem à sua frente um homem notável, John Custos. E é notável porque escreveu um livro, The Suffering of John Custos, o título é muito mais comprido, onde ele conta as suas aventuras quando foi preso pela Inquisição, foi condenado
Este foi condenado, ele e outros 2 membros da loja foram condenados, saíram num auto de fé, mas depois foram libertados também. E foram para o estrangeiro. O John Custos, ele era de origem inglesa, viveu na Suíça, pertenceu a uma loja em Londres que está documentada. Naquela revista Quatuor Coronatorum há um bom artigo sobre o John Custos em Londres. Depois pertenceu a uma loja também em Paris e veio para Lisboa. Porquê? Porque ele era lapidador de diamantes e queria ir para o Brasil. Mas depois não foi, não conseguiu autorização e ficou em Lisboa e fixou-se em Lisboa. Então em Lisboa funda esta loja. Depois é preso, vai para Londres e escreve este livro que foi um grande sucesso editorial. Este livro foi publicado em Londres, foi publicado em Filadélfia. Nos Estados Unidos teve 2 edições e é um livro notável. Curiosamente, nunca foi traduzido para português, aqui em Portugal. Está neste momento a ser traduzido, mas é um livro muito interessante. Um livro interessante. Portanto, como estão a ver, é uma história complexa, em que faltam documentos, mas que se consegue reconstituir. Depois temos um momento importante, que é o governo do Marquês de Pombal. O governo do Marquês de Pombal, e falamos na década de 60, 70 do século XVIII, é um governo interessante. Porquê? Porque a maçonaria não é perseguida durante esse governo. Não é perseguida. E daí haver uma certa, eu diria, lenda sobre a pertença do Marquês de Pombal à maçonaria. Não há provas. Inclusivamente até há livros sobre o Marquês de Pombal maçom. Quando não há um documento sequer que ateste que ele o tenha sido. Eu costumo dizer, eu não posso dizer que ele foi, mas também não posso dizer que ele não foi. Enquanto historiador, não encontrei documentos que provem. Claro, ele pertenceu à Royal Society, em Londres, que já é... Sabemos que ele frequentou uma loja em Viena, da Áustria. Mas na altura era possível não maçons visitarem lojas. As coisas eram mais simples naquela época. Como já referi, a ritualística era muito simples, tornou-se cada vez mais complexa. O homem tem uma tendência natural para tornar complexo aquilo que é simples. Como todos sabemos, inicialmente havia 2 graus, depois passou para 3 e depois nunca mais acabaram os graus. E então há obediências maçónicas que têm dezenas e dezenas de graus, que nunca mais acabam. Porque também a vaidade dos homens é infindável. É infindável. Naquela altura era tudo muito simples. Estamos a falar de rituais com 2 páginas. Depois passaram a 20, a 30, 40 ou 50 ou 100. À medida que avançamos no tempo, tudo se torna, em vez de mais simples, mais complexo. Mas também não vem nenhum mal ao mundo daí. Ora, em relação ao Marquês de Pombal, não há nada que prove que ele tenha sido maçom, mas há esse elemento importante. Não há perseguições à maçonaria. E a maçonaria desenvolve-se durante o governo dele, expande-se. Inclusivamente, ele vai contratar um estrangeiro, um alemão, o Conde de Lippe, Schaumburg-Lippe, para reorganizar o exército português. E ele traz com ele cerca de 300 oficiais estrangeiros, alemães, ingleses, de várias nacionalidades. Ele era maçom e muitos dos que vinham com ele eram maçons, incluindo um irmão da rainha de Inglaterra, que também era maçom. Portanto, esses militares maçons em Portugal vão semear a maçonaria no meio castrense, no meio militar. E naquelas cidades ou localidades, estou a pensar em Elvas, em Cascais, em Valença, em Peniche, vemos surgir lojas maçónicas precisamente nesses meios militares. Atenção, não são lojas regimentais. Que em Portugal não encontramos isso. Encontramos em Inglaterra.
A loja regimental era uma loja dentro de um regimento. Não é isso. São lojas formadas por militares, até por vezes de vários regimentos na mesma localidade. E a maçonaria expande-se muito nessa altura. Expande-se muito. Depois, com a morte do rei Dom José e a queda do Marquês de Pombal, assistimos a uma viragem política total com a nova rainha Maria I. Muito influenciada pela Igreja Católica. E então aí sim temos uma nova perseguição à maçonaria. Aí há um refluxo, digamos assim. A partir da década de 70 do século XVIII, há um refluxo, inclusivamente vão ser presas pessoas acusadas retroativamente de terem sido maçons. Por exemplo, estou a pensar no José Anastácio da Cunha, grande matemático, professor da Universidade de Coimbra, que é preso, acusado de ter pertencido a uma loja em Valença 20 anos antes. A loja já não existia há imenso tempo. E ele é preso por causa disso. Outros tiveram que fugir. Estou a pensar no Filinto Elísio, poeta e sacerdote. Estou a pensar no grande botânico Avelar Brotero, que também teve que se expatriar. É uma época de refluxo. E essa época vai ser depois influenciada também pela Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai influenciar negativamente essa perseguição à maçonaria. Porque havia a ideia, logo no início da Revolução, logo em 1789, começam a surgir escritos em França e fora da França, de autores que olham para a maçonaria como uma das responsáveis pela Revolução. Isto depois há um autor que é muito conhecido, que é o Abade Barruel, que estava refugiado em Londres e que publica uma obra que eu chamaria a Bíblia da Contra-Revolução e também da teoria da conspiração. A célebre teoria da conspiração nasce aqui, com esta obra. É uma obra que se chama, em português, Memórias para servirem para a história do jacobinismo. Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme. 4 grossos volumes, onde o Abade Barruel, que era jesuíta, e que depois será, mais tarde, um grande apoiante de Napoleão, curiosamente, o Abade Barruel dizia que a Revolução Francesa, claro que o Abade Barruel era um partidário do antigo regime. E reparem, a questão é esta, e a todas as épocas. Quando alguém está em sintonia com o regime, considera que esse regime é o melhor dos regimes possíveis. Agora, se esse regime é derrubado, a culpa não pode ser do regime que era tão bom. E então o Abade Barruel diz que aquele regime caiu por causa de uma conspiração que durante décadas corroeu os alicerces da França. Corroeu, minou o trono e o altar. Era uma espécie de hidra subterrânea com 3 cabeças, digamos assim. Os protestantes, naquela altura eram os protestantes, uma das cabeças da hidra, os filósofos e a maçonaria. Portanto, esta hidra corroeu os alicerces da França e provocou a queda de um regime tão bom, tão perfeito. Reparem que isto é clássico. Porque quando um regime cai, os seus partidários têm que encontrar uma explicação, e a melhor explicação é a teoria da conspiração. São forças ocultas, subterrâneas, que se reúnem em cavernas, eventualmente, e que conspiram. Era esta ideia que existia na Europa monárquica. O que não deixa de ser curioso, porque quando nós olhamos para a Europa monárquica do século XVIII, a maçonaria estava fortemente implantada na aristocracia, até francesa. O Abade Barruel não sabia, nesta altura,
em 1892 ou 3, quando ele escreveu, ele não sabia o que nós sabemos hoje. Porque ele não sabia a composição das lojas maçónicas francesas da época. Nós hoje sabemos. Porque a documentação existe. Ora, quando a Revolução Francesa começa, a maioria dos maçons franceses eram aristocratas. Nobres, alguns de alta nobreza. Eram grandes burgueses, eram grandes funcionários. E, como nós sabemos, durante a Revolução, houve maçons que participaram nela e que lutaram contra ela. O grão-mestre do Grande Oriente de França, Louis-Philippe d'Orléans, foi guilhotinado. E ele foi membro da Convenção e votou a favor da execução do primo do rei, de Luís XVI. Portanto, a realidade é muito complexa. Costuma-se dizer em maçonaria, é uma coisa que está no chão dos templos, o xadrez. E costuma-se dizer que a realidade não é branca ou preta, é branca e preta. Eu até direi, e tem outras cores até. Os matizes ainda são mais do que só estas duas cores. Mas esta ideia em Portugal, as autoridades portuguesas ficaram com esta ideia. A maçonaria é a revolução. É a subversão. Há que persegui-la. E depois, o branco ou o preto. Nesta altura, Portugal entra na guerra contra a República Francesa. Tropas portuguesas vão para a Espanha e, juntamente com as tropas espanholas, invadem o território francês. Portanto, as monarquias europeias unem-se contra a França revolucionária. As coisas não correram bem. As tropas espanholas e portuguesas foram derrotadas e tiveram que retirar para a Espanha. E as tropas portuguesas regressaram a Lisboa. E a partir dessa altura, até porque a Espanha fez a paz com a França, Portugal não fez, Portugal fica à espera de uma retaliação por parte da França. Naturalmente, os franceses, para atacarem Portugal, tinham que atravessar a Espanha. Por mar não podiam vir, que os ingleses não deixavam, controlavam o mar. Então Portugal, o que faz, pede ajuda aos ingleses. E os ingleses enviaram algumas tropas para Portugal, cerca de 7 mil homens. Ora, entre esses homens, muitos maçons. E nós sabemos que esses regimentos ingleses que vieram para Portugal, onde havia lojas regimentais, faziam as suas sessões maçónicas. Até sabemos o número dessas lojas que pertenciam à grande loja de Inglaterra. Então vejo a contradição. Em Portugal a maçonaria é perseguida, os maçons são considerados revolucionários, mas as tropas inglesas que estão cá para ajudar contra a França revolucionária organizam as suas sessões maçónicas. Vejam bem a contradição disto tudo. Ora, isto quer dizer que a maçonaria em Portugal desenvolve-se nesta altura por causa dos ingleses cá. Depois, por volta de 1799, 98, 99, não há muito bem a certeza, há várias lojas maçónicas já em Portugal, em Lisboa. E essas lojas sentem necessidade, reparem, são lojas independentes. Não há nenhuma obediência maçónica. Não há nenhuma federação de lojas. Mas essas lojas sentem necessidade de coordenar o seu trabalho. E formam aquilo a que chamaram uma comissão de contacto. Passam a trabalhar com uma maior ligação umas às outras. E depois, em 1802, essas lojas decidem formar a primeira obediência maçónica portuguesa, que é o Grande Oriente Lusitano. Portanto, essas lojas reúnem-se e formam. E depois é enviado um homem, um maçom, a Londres e a Paris. E vai fazer tratados com a Grande Loja de Inglaterra e o Grande Oriente de França. Este é um aspecto muito interessante. Porque o Grande Oriente de França e a Grande Loja de Inglaterra tinham orientações diferentes.
E o Grande Oriente Lusitano, quando nasce com uma ligação a um e a outro. E o homem que foi a Londres, foi a Paris, e quando regressou foi preso pela polícia, foi o Hipólito José da Costa. O Hipólito José da Costa é uma figura importantíssima na história do Brasil. Ele nasceu na colónia de Sacramento, estudou no Rio, veio para Lisboa, estudou em Coimbra e depois irá para Londres. E em Londres fundou o Correio Brasiliense, que é um periódico da maior importância no contexto da preparação da independência do Brasil. Em Londres ele fundou uma loja maçónica, a loja Portugália, também, com portugueses que lá estavam. Ora, reparem, estamos em 1802, 3, uma época complicada, Napoleão, a França domina o continente europeu, Napoleão em 1804 torna-se imperador. Naquela Europa mais ou menos controlada por Napoleão, Portugal é uma exceção. Porque os outros países europeus ou são aliados de Napoleão, ou são derrotados por Napoleão, que foram obrigados a fazer tratados com ele. Ora, Portugal está aqui do lado, mesmo no extremo da Europa, ligado à Inglaterra, a ajudar a Inglaterra, e Napoleão quer acabar de uma vez para sempre, com esta posição de Portugal. Simplesmente, Napoleão já queria acabar com isto logo em 1803, 4. Simplesmente, outros assuntos na Europa chamaram a sua atenção, que eram mais importantes que Portugal, e Portugal terá que esperar até 1807. Aí as coisas estão pacificadas e Napoleão já pode tratar da questão portuguesa. E Napoleão, nessa altura, vai ordenar a invasão de Portugal por tropas francesas. Nessa altura, a Espanha é aliada da França, não há problema em atravessar a Espanha. E começa então um período da história de Portugal a que nós costumamos chamar das invasões francesas, que é entre 1807, novembro de 1807 até 1812, e Napoleão apresenta o ultimátum ao nosso príncipe Dom João. Nessa altura, a rainha de Portugal é Maria I, só que a rainha está impossibilitada de governar. Ela tem uma doença mental que não permite que governe, efetivamente. E logo desde 1799, o filho mais velho, o futuro Dom João VI, príncipe herdeiro, é príncipe regente. Não é rei, príncipe regente. Rainha é ela, embora doente. Reparem, ela será rainha até morrer no Brasil. Muitos anos depois. E só quando ela morrer no Brasil é que o Dom João deixa de ser príncipe regente para ser rei. Embora ele governe plenamente. As moedas são cunhadas com a efígie dele, príncipe regente de Portugal, mas não é rei. Ora, é apresentado um ultimátum ao Dom João. Portugal tem que cortar as relações com a Inglaterra. Portugal tem que proibir os navios ingleses de utilizarem os portos portugueses como pontos de apoio. Bem, o príncipe regente cedeu. Cedeu, mas era tarde demais. As tropas francesas vão invadir Portugal pacificamente. Não há combates. Aliás, o general Junot, que comandava os franceses, antes de entrar em Portugal, faz um manifesto muito bem escrito, muito simpático para os portugueses, onde diz: nós não vamos conquistar Portugal, nós queremos libertar Portugal da tutela inglesa. Este é um aspecto interessante que ainda hoje é usado por vezes na política internacional. Ninguém quer conquistar ninguém. Quer dizer, quer-se libertar, mesmo que seja contra a vontade daqueles que vão ser libertados à força. E começa aqui uma nova época com a vinda dos franceses para Portugal. Qual foi a maior... Reparem, esta invasão de Portugal teve consequências notáveis para Portugal e para o Brasil. Porque
Com as tropas francesas a avançarem em direção a Lisboa, o príncipe regente tomou uma decisão que não foi repentina, estava já pensada e ponderada, que foi mudar-se para o Brasil. Muitas vezes escreveu-se que a decisão de partir que foi tomada repentinamente. Não foi nada. Estava tudo preparado, combinado com a Inglaterra. Os navios ingleses vieram para ajudar e a transportar. Até se diz que foi de um dia para o outro. Como é que isso podia ser? Só para vos dar uma ideia, fala-se em cerca de 8.000 pessoas que terão sido transportadas. Ora, reparem bem, quem percebe alguma coisa de navios, para já não podiam ser 8.000 pessoas, não cabiam naqueles navios. Por outro lado, vejam a logística necessária, abastecimentos, água, tudo isso. E não só. Por exemplo, foi também para o Brasil, nessa altura, a biblioteca da Academia dos Guarda-Marinhas. Ora bem, não cabe na cabeça de ninguém que se prepare, que se encaixote uma biblioteca de um dia para o outro. Ele estava preparado. Aliás, não era a primeira vez que, para a coroa portuguesa, para o rei português, para o monarca português, se colocou a questão de mudar a sede da monarquia. No princípio do século XVIII, quando houve uma guerra com a Espanha e com a França, pensou-se nisso. E depois, no tempo do Marquês de Pombal, em que há uma nova guerra com a Espanha e com a França, pensou-se nisso. Pensou-se em mudar a sede da monarquia para os Açores, ou para a Madeira, e até para o Brasil. Portanto, a ideia não é nova. Não é nova. E assim acontece o que todos sabemos. A viagem, que alguns chamaram fuga. Agora, isto levaria muito tempo a discutirmos isto, porque especialmente a historiografia liberal construiu uma ideia de o rei fugiu. E as coisas não são bem assim. Mas, para todos os efeitos, o príncipe regente vai para o Brasil, como sabemos, ele depois instala-se no Rio. Isto é fundamental. É das viagens na história da Europa com maiores consequências políticas no futuro. Consequências nos dois continentes, tanto para Portugal como para o Brasil. Porque a partir daquele momento em que a corte se instala no Brasil, o Brasil começa a ser dotado de estruturas próprias, culturais, científicas, de todo o tipo. Eu costumo dizer aos meus alunos que em 1822 o Brasil está maduro para a independência, não precisa de Portugal para nada. Tem tudo o que é necessário a todos os níveis para caminhar por seus próprios pés. Eu creio que já estou a falar demais, Hélio. Não, eu acho que pode continuar. Eu acho que você está ainda em 1822, ó, temos que chegar em 1986 um pouco. Tenta dar uma... Ou seja, amanhã por esta hora estaremos eventualmente a chegar ao século XX, não é? Bem, então eu iria talvez esquematizar um pouco mais e depois, se quiseres colocar algumas questões, penso que serão interessantes. Bem, esta época das invasões francesas é uma época também bastante interessante. Porque entre os franceses que vieram, há muitos maçons. O próprio general Junot era maçom. E ele vai tentar controlar a maçonaria portuguesa e pô-la ao serviço da França. Há até uma proposta que é da eleição de Junot como grão-mestre da maçonaria portuguesa, que a maçonaria portuguesa rejeita. Porquê? Porque havia um grão-mestre. E havendo um grão-mestre não podia ser eleito outro, naturalmente. Outra coisa também que os franceses tentaram foi que nas reuniões maçónicas o retrato do príncipe regente fosse substituído por um retrato de Napoleão. Portanto, era um pouco colocar a maçonaria ao serviço da França. Bem, é uma época complexa, que nos levaria muito tempo agora a tentar esmiuçar, mas a guerra termina
no território português em 1812, depois termina em 1814, quando portugueses, ingleses e espanhóis invadem a França. A partir de 1814 não há guerra já, envolvendo Portugal. O nosso príncipe Dom João, que está no Brasil, o que é que ele disse quando partiu? Ele fez um decreto aos portugueses e ele disse que ficaria no Brasil até à paz geral. Pressupondo-se que ele regressaria. Bem, em 1812 terminou a guerra no território português e ele não regressou. Em 1814 terminou a guerra e o príncipe não regressou. E o tempo vai passar. 1815, 1816, morre a Rainha Maria I, ele torna-se rei e muita gente em Portugal começa a desesperar. Mas o rei não regressa. Mas ele devia regressar. Porque é que muita gente em Portugal queria que o rei regressasse? Não era propriamente pelo amor acrisolado ao monarca. É que a situação em Portugal agrava-se desde a ida da família real e da corte para o Brasil. Como sabemos todos, uma das primeiras medidas do nosso príncipe Dom João foi a abertura dos portos do Brasil. Aliás, o decreto diz que os portos são abertos às nações amigas. Leia-se a Inglaterra, que outras nações amigas poderiam ser. E vejam, isto provoca uma mudança dramática em Portugal, mesmo a nível económico. Porquê? Porque havia uma relação colonial entre Portugal e o Brasil. Isto é, tudo aquilo, isto em termos teóricos, não era bem assim porque o contrabando era muito. Mas aquilo que o Brasil precisava era vendido através de Portugal. Porque, por exemplo, produtos ingleses eram vendidos através de Portugal. A Inglaterra precisava de produtos do Brasil, eram vendidos através de Portugal. Portugal ganhava sempre. O Brasil perdia, a Inglaterra perdia, obviamente. O intermediário acaba por ser contraproducente para quem vende e quem compra. Ora, a partir daquela altura, o comércio faz-se diretamente entre a Inglaterra e o Brasil. E Portugal fica de lado. Ora, aquela burguesia portuguesa do Porto e de Lisboa, que tinha enriquecido com os negócios do Brasil, com o comércio do Brasil, estava desesperada. E qual era a única esperança? Era que o rei regressasse e que tudo voltasse a ser o que era antes da ida dele para o Brasil. Só que o rei não regressou. E mais ainda, fez outra coisa ainda pior, que é elevar o Brasil à categoria de reino. Portanto, repara, em Portugal há um descontentamento muito grande. Depois há outra questão que é importante, a nível do exército português. Os ingleses ajudaram Portugal na guerra contra os franceses. Vieram muitos oficiais ingleses para Portugal. Foram integrados no exército português. Mesmo quando a guerra terminou, eles ficaram cá. Ora, isto provocou um descontentamento muito grande entre os oficiais do exército portugueses. Porquê, perguntarão? Por uma razão simples. Porque esses oficiais ingleses faziam parte dos quadros do exército português. Ora, como todos sabemos, naquela altura como hoje, há vagas. Há um número clauso, digamos assim, nos vários postos. Ora, um tenente-coronel português não pode ser promovido porque acima dele está um coronel inglês. Percebem? E para muitos militares portugueses é preciso expulsar os ingleses. Estão a ver? Não é por razões políticas, é por razões corporativas, profissionais. Se os ingleses forem embora, nós podemos ascender. Então surge, em 1817, uma conspiração em Portugal, na qual está envolvida o grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, Gomes Freire de Andrade. Gomes Freire de Andrade era um militar com uma carreira longa. Ele tinha nascido em Viena, da Áustria. O pai era um amigo do Marquês de Pombal, depois ele veio para Portugal,
esteve no exército russo. Catarina, a imperatriz Catarina, tinha-o em grande conta, distinguiu-se na guerra contra os suecos e contra os turcos. Participou naquela invasão da França em 1893, juntamente com os espanhóis. Era um homem, e depois acompanhou o exército napoleónico. Portanto, ele fez parte de um corpo de militares portugueses que participaram no exército napoleónico. Regressou a Portugal, em 1814, foi reintegrado no exército, era general. E ele é preso, acusado de dirigir uma conspiração contra os ingleses e que tinha como objetivo obrigar o rei a regressar a Portugal. Ora, ele e os seus companheiros foram condenados à morte e executados. Isto em 1817. Atenção, ele não é preso por ser maçom. O processo dele, que está no nosso Arquivo Nacional, a acusação não é essa. É um crime de lesa majestade. Ele conspirou contra o rei, contra o governo que o rei cá tinha e que era da confiança do rei. Mas naturalmente que a maçonaria deixa de ter atividade por causa disso. Ali a partir de 1818, a maçonaria quase desaparece por medo de represálias. Depois, em 1820, comemora-se este ano um centenário, o segundo centenário, da chamada Revolução Liberal, no Porto, 24 de agosto de 1820, no Porto. Reparem, o rei está no Brasil, cá está um governo, nomeado pelo rei, uma forte presença inglesa, e há uma... Não é uma revolução, é um pronunciamento militar. Vamos usar os conceitos exatos. Não é nenhuma revolução popular. Não há povo. É o exército. Então, o exército forma um governo provisório, no Porto. Depois há uma outra revolta em Lisboa. Forma-se um governo a nível nacional. E esse governo anuncia a realização de eleições, digamos assim, para uma Assembleia Constituinte, para Cortes Constituintes. Querem uma Constituição. O rei que está no Brasil, perante isto, tem que tomar uma decisão. Ou condena, e inicialmente condenou, mas não vale a pena condenar de palavras. Portanto, ele não tem forças militares para virem do Brasil até Portugal repor a ordem. Ele tem que ser político. Tal como o governo revolucionário instalado em Portugal também tem que ser político. Reparem, se uma das coisas que eles querem é que o Brasil regresse à situação anterior, eles não podem cortar com o rei. Têm que tentar criar pontes. Eles querem que o rei regresse. Portanto, há ali uma certa contemporização de um lado e do outro. O rei decide regressar a Portugal. 1821. Finalmente, ele regressa a Portugal. Quando ele regressa a Portugal, já as Cortes Constituintes estão a trabalhar para a nova Constituição. Ele não teve nada a ver com isto. Reparem, isto é um ato revolucionário. Porquê? Porque as Cortes tradicionais eram convocadas pelo rei. Ora, estas Cortes não foram convocadas pelo rei. Portanto, foi um poder revolucionário, foi uma legitimidade revolucionária, ilegal, se quiserem, à luz do direito da época e das leis da época, e quando ele chega a Lisboa, as Cortes Constituintes estavam a fazer a nova Constituição. Mais ainda, as Cortes, a Assembleia Constituinte, quis marcar a sua posição. As Cortes representam a nação. E por isso mesmo foram as Cortes que fixaram o dia e a hora do desembarque do rei. O rei não pôde desembarcar quando quis. As Cortes é que fixaram o dia e a hora do desembarque. E as Cortes é que estabeleceram que algumas pessoas que o acompanhavam não podiam desembarcar. Uma delas, o Conde de Palmela. Não foram autorizados a desembarcar em Lisboa. Portanto, ora, aqui há um conflito logo
entre o rei e o novo poder que está em Lisboa. Quando o Dom João vem para Portugal, como todos sabemos também, fica o filho Pedro no Brasil. E as cortes dizem, não, nós é que o nomeamos se quisermos. Não é o rei que o nomeia. Como todos sabemos, as cortes ordenaram ao Dom Pedro que viesse a Portugal. E ele não veio. Portanto, temos outro conflito aqui. Interessante. Eu vou tentar abreviar, senão amanhã a estas horas ainda estaríamos aqui. Começa aqui um período de grande ascensão da maçonaria em Portugal. Os homens que fizeram o pronunciamento do 24 de agosto de 1820 eram quase todos maçons. 3 ou 4 figuras importantes, decisivas. Manuel Fernandes Tomás, jurista. Ele é o arquiteto deste liberalismo inicial. Figura notável. Ferreira Borges, outro jurista. Frei Francisco de São Luís, que vai presidir às Cortes Constituintes, outro maçom destacado, que será, mais tarde, cardeal patriarca de Lisboa, vai ser o chefe da Igreja Católica nos anos 40. Cardeal Saraiva. Então, um conjunto de figuras deste liberalismo. Os vários governos que se formaram eram, vá lá, 2/3 maçons. E a maçonaria cresce, lojas por todo o lado. Portugal, Açores, Madeira, coisa fantástica. Não é? Fantástica até 1823. Quer dizer, isto durou 2 anos, sensivelmente. 2 anos e meio. E porquê é que as coisas vão abruptamente terminar aí? Porque estes políticos que estão no poder, como todos sabemos, muitas vezes há um divórcio entre os políticos, ou a classe política e o povo. Porquê? Porque muitas vezes esses políticos tomam o poder, é fácil tomar o poder. De qualquer forma, é fácil. O mais difícil é mantê-lo, é conservá-lo depois. Mas é fácil manter o poder. Pela força, pela demagogia, por qualquer razão. Não interessa. Pelo carisma dos líderes, não interessa. Mas depois mantê-lo é mais difícil. Foi fácil a estes liberais tomar o poder. Por inércia. Portugal era um país rural, analfabeto, muito agarrado à tradição. Falar em Constituição. Quem é que sabia o que era uma Constituição? Não fazia ideia nenhuma. Quer dizer, faz lembrar na Rússia, nos anos 20, quando há a Revolução Dezembrista na Rússia, em que alguns liberais puseram as tropas na rua a aclamar um novo czar e a gritarem viva Constantino, viva a Constituição. E eles pensavam que a Constituição era a mulher do Constantino. Portanto, vejam bem, quer dizer isso. Muitas vezes isto acontece, não é? Ora, o povo português era um povo conservador, tradicionalista, católico. Constituição, que é tirar o poder ao rei. Isto é uma coisa inadmissível. Portanto, a classe política que governava distanciava-se cada vez mais do povo real, percebem? Porque muitas vezes os políticos falam no povo. O povo não existe. É um conceito abstrato. Existem as pessoas concretas. O povo não existe. Existem as pessoas concretas. O povo é uma abstração. E quando eles falavam em nome do povo, falavam de um povo que não existia. Porque o povo que existia, as pessoas concretas, não percebiam o que eles queriam. Havia um divórcio. Eles não souberam criar empatia com o povo. E por isso mesmo foi muito simples, em 1823, o infante Dom Miguel e a mãe, Carlota Joaquina, que são as duas, especialmente ela, Carlota Joaquina, que é uma mulher importante no Brasil, como todos sabemos, quando ela lá esteve, enfim, as conspirações que ela organizou, projetando-as para a América Espanhola, uma mulher notável em termos de... era uma mulher de grande visão política. Um pouco maquiavélica, mas como convém. E então, ela e o filho, o Dom Miguel, como expoentes máximos da corrente absolutista, fizeram um golpe de Estado, em maio de 1823. E um golpe de Estado
em que não houve resistência, portanto, que mostra bem a fragilidade dos liberais. Acabou a primeira experiência liberal portuguesa. A Constituição que tinha sido aprovada deixou de estar em vigor. Esteve em vigor uns meses. É o regresso à monarquia absoluta, se bem que mitigada, porque o Dom João VI cria não uma Constituição, mas uma Carta Constitucional. Uma Constituição dada por ele, não feita por uma Assembleia. Ora, os maçons ali são também afastados e perseguidos. Muitos partiram para o exílio logo nessa altura. A partir de 23, em 24, o Dom Miguel ainda tenta um novo golpe de Estado mais absolutista que foi derrotado. Mas é uma época muito confusa esta. Entretanto, o que é que aconteceu no Brasil? Todos sabemos. A independência do Brasil, 1822. Uma questão curiosa também, já agora que é interessante. No processo do general Gomes Ferreira de Andrade, 1817, quando ele é interrogado, ele diz que os principais maçons portugueses acompanharam a família real para o Brasil. Portanto, ele diz isso. Portanto, que também tem sua lógica, porque por muitos aristocratas e militares de alta patente que eram maçons. Portanto, muitos deles foram para o Brasil e, como sabemos, muitos não regressaram. Ficaram no Brasil e tornaram-se figuras importantes do Império depois. Ora bem, em 1828, o Dom Miguel torna-se rei de Portugal. Eu estou a passar por cima de várias coisas, senão nunca chegávamos ao fim. O reinado do Dom Miguel, 1828-34, é de perseguição à maçonaria. A maçonaria é proibida, perseguida. Os maçons portugueses têm atividade no exílio, em Londres, em Plymouth, em Paris e também nos Açores. Porque todo o território português está controlado pelo Dom Miguel, exceto a Ilha Terceira nos Açores, onde há um governo liberal e onde há lojas maçónicas. Vamos ter depois uma guerra civil entre o Dom Miguel e o Dom Pedro. O Dom Pedro, como todos sabemos, também abdica, regressa à Europa e vai lutar pelos direitos da filha ao trono português. Temos uma guerra civil até 34, que termina com a vitória dos liberais. Dom Miguel vai embora e é o triunfo dos liberais. É o triunfo da maçonaria. Muitos desses liberais são maçons. Agora, eu disse que é o triunfo da maçonaria. É e não é. A maçonaria pode trabalhar livremente. Durante o reinado do Dom Miguel, a maçonaria esteve no exílio. O Grande Oriente Lusitano continuou a existir no exílio, com o seu grão-mestre, José da Silva Carvalho, que é um dos mais importantes políticos liberais portugueses da época. O grande problema é que os liberais tinham fações. Havia uns liberais mais radicais, outros mais moderados. E essa clivagem política contaminou a maçonaria. De tal modo que o Grande Oriente Lusitano, no exílio, dividiu-se em dois. Um moderado, com o José da Silva Carvalho como grão-mestre, o outro mais radical, com o futuro Saldanha, com o general Saldanha como grão-mestre. Isto é mau. E se era mau assim, com a vitória dos liberais ainda se torna pior. Porque até então havia uma obediência maçónica portuguesa, o Grande Oriente Lusitano. Com o fim da Guerra Civil temos duas. E depois vamos ter três. E depois mais. Então, a partir daí, é uma época que eu costumo dizer que é uma época triste, digamos assim, para a história da maçonaria portuguesa. São ali 30 anos em que há uma pluralidade de obediências maçónicas, mas por razões políticas. Aquilo não tem nada a ver com a maçonaria. Naquela época não existem partidos políticos ainda. Mas a maçonaria era a forma de organização que mais se parecia com um proto-partido político. E então as várias fações liberais organizavam-se
em estruturas maçónicas, em lojas maçónicas. Portanto, é uma época tremenda que desprestigiou a maçonaria e que fez com que a maçonaria, embora com muitas obediências, cada vez tinha menos membros. Que é compreensível. As pessoas ficavam desiludidas e ficavam desanimadas. Há uma inversão. 1869. 1869. 3 dessas obediências maçónicas, uma das quais o Grande Oriente Lusitano, o Grande Oriente Português, o Grande Oriente de Portugal, juntam-se e formam o Grande Oriente Lusitano Unido. Aliás, o nome era mais comprido. Grande Oriente Lusitano Unido, Supremo Conselho da Maçonaria Portuguesa. Que vai ter como primeiro grão-mestre o Conde de Paraty. O nome Paraty também é familiar aos brasileiros. Ele tinha, por acaso, nascido no Brasil, pai era português, e o Conde de Paraty é o primeiro grão-mestre do Grande Oriente Lusitano Unido, e a partir desta altura há um crescimento. Porquê? Porque há um afastamento da política. Quando eu falo em política, é partidária, diríamos hoje. De facção. Por outro lado, há um estabelecimento de relações com obediências maçónicas de todo o mundo. Todo o mundo. Desde a Inglaterra aos Estados Unidos, à Austrália, à África do Sul, Brasil, México, todo o lado. São dezenas de tratados que são feitos, portanto há um reconhecimento muito grande. Aliás, no caso dos Estados Unidos, há uma ligação muito grande ao Supremo Conselho da Jurisdição Sul, Charleston, em que alguns dos dignitários, alguns dos dignitários vêm a Portugal até nessa altura. Portanto, há uma afirmação e há uma expansão muito grande. Ora, o Grande Oriente Lusitano Unido vai ser, durante muito tempo, eu não direi a única obediência. Aparecem sempre outras. Sempre pequenas cisões. Isso é próprio dos homens, não é? Enfim, isso fazia-me lembrar como nós dizíamos quando éramos jovens em relação aos trotskistas. Quando havia dois, havia uma cisão. Não é a mesma coisa, mas enfim, cisões, lojas que saíam, trabalhavam independentes, inúmeros. Mas a grande obediência maçónica era o Grande Oriente Lusitano Unido, que era assim que se chamava. E é assim que se vai chamar durante muito tempo. E vai ter um crescimento grande, uma implantação, não só em Portugal, como no espaço colonial. Angola, Moçambique, grande implantação em Angola e Moçambique, Cabo Verde. Em quase todas as ilhas houve lojas maçónicas em Cabo Verde. Até Macau. Até Timor, Índia. Uma expansão enorme. Uma característica fundamental do Grande Oriente Lusitano Unido era precisamente a não participação em coisas políticas, digamos assim. E vamos encontrar, por exemplo, nos finais do século XIX, vou-vos dar 2 ou 3 exemplos, um grão-mestre, Elias Garcia, que era um velho republicano. Portugal era uma monarquia, e será até 1910. Elias Garcia era republicano. Bernardino Machado era monárquico. Vamos ter grão-mestres, republicanos e monárquicos, sem qualquer problema, porque isso não era chamado lá para dentro. Tinha a ver com as opções no mundo profano, digamos assim. Simplesmente, a partir do início do século XX, começa a haver uma influência cada vez maior do Partido Republicano em algumas lojas maçónicas. Como nós sabemos, as lojas têm uma certa autonomia. E as lojas é que fazem o seu próprio recrutamento. Eu posso formar uma loja e só admito adeptos do Flamengo, por exemplo. Qual é que é o problema? Eu posso formar uma loja nessa altura e só admitir republicanos. Porque ninguém controla isto. Isso aconteceu. Ora,
Como as lojas tinham a sua autonomia, podiam perfeitamente, em reuniões dessas lojas, tratarem de assuntos pouco maçónicos. Ou nada maçónicos. E havia lojas até que tinham ligações à carbonária. Isso aconteceu. E, portanto, à medida que avançamos, há uma influência cada vez maior do republicanismo. Mas isso é também paralelo a uma certa queda da monarquia, percebem? A um desgaste da monarquia. Quando chegamos a 1910, à Revolução Republicana, 4 e 5 de outubro de 1910, há um dos principais dirigentes republicanos na altura, que também foi maçom, ele escreveu isto. A Revolução Republicana deve-se essencialmente à maçonaria. Mas o grão-mestre, Magalhães Lima, disse isto, nessa altura. A Revolução Republicana foi feita por maçons. Parece a mesma coisa, mas não é. É que na primeira fórmula fala na maçonaria enquanto organização. E não há um documento do Grande Oriente Lusitano Unido a apelar à proclamação da República. Nenhum documento oficial. Quem fala pela obediência é o grão-mestre e os seus órgãos. Mais ninguém. Quer dizer, um maçom fala por ele, não fala pela obediência. E nessa altura nós temos muitos maçons a defenderem a República, mas defendem a título individual e não como maçons. Agora, a maior parte daqueles que fizeram a República eram maçons. São duas coisas diferentes. Quer dizer, a maçonaria, enquanto tal, não fez a Revolução Republicana. Muitos maçons, sim, fizeram. Enquanto maçons, enquanto pessoas, enquanto cidadãos. Não enquanto maçons. Bom, de qualquer modo, a Revolução Republicana em 1910, bem, aí é que é mesmo o triunfo da maçonaria. Quer dizer, quando nós olhamos, reparem bem, a Primeira República, 1910 a 26. Depois em 26 temos o golpe militar que derruba a República. Durante esses anos, 10 a 26, metade dos deputados e dos senadores eram maçons. Metade dos ministros eram maçons. 3 presidentes da República eram maçons. Mais de metade dos chefes do governo eram maçons. Portanto, vejam bem a presença, mas essa presença, eu preocupei-me por desmontar esta ideia, porque a ideia, como se pode ficar, então a maçonaria controlava a República. Nada disso. Nada disso. E porquê é que eu digo nada disso? Porque os principais dirigentes dos partidos eram maçons. Mas isto não levou a uma concertação entre eles. Percebem? Por exemplo, encontramos líderes do Partido Republicano Português, do Partido Evolucionista, da União Republicana, do Partido Nacionalista, do Partido Socialista. Mas todos eles se degladiavam no Parlamento, etc. Quer dizer, se a maçonaria controlasse, eles não se degladiavam. Eles agiam de forma concertada, como um lobby. Isso não aconteceu. O melhor exemplo foi na Assembleia Constituinte de 1911, quando a primeira Assembleia Constituinte Republicana para fazer a nova Constituição. O Grande Oriente Lusitano Unido formou uma comissão para estudar a futura Constituição. Ora, se houvesse uma manipulação e um controle, o Grão-Mestre e o Grande Oriente dizia, bem, agora vocês aprovam esta Constituição. Posso-vos dizer que apareceram 12 propostas de Constituição, 12, e 10 eram de maçons. E uma de uma loja. Portanto, vejam bem, quer dizer, não só a obediência não apresentou uma proposta, como os maçons apresentaram as propostas que quiseram. Mas isso foi sempre assim, percebem, em termos políticos. Quer dizer, cada um fazia o que entendia. E fazia mais de acordo com o partido a que estava integrado do que com a obediência maçónica. Outro exemplo. O grão-mestre Magalhães Lima foi deputado às Constituintes.
Eu tenho um livro que se chama Os Constituintes de 1911 e a Maçonaria, em que, precisamente porque eu gosto de analisar as coisas. Uma coisa é dizer, parece que foi assim, consta que foi assim. Não, vamos estudar. E eu fui estudar a composição da Assembleia, deputado a deputado, e fui ver quais eram os maçons. E eram mais de 50%. Mais de 50%. Quer dizer que na Assembleia Constituinte os maçons eram mais de 50%. Os maçons todos do Grande Oriente Lusitano Unido. Atenção. Nos candidatos a Presidente da República, um deles era o grão-mestre. Sabem quantos votos teve? Um voto. Portanto, as coisas concretas mostram, reparem, se fosse assim, o grão-mestre dizia, atenção, vão todos votar em mim. Bem, ele não o disse. Mas mesmo que dissesse, os outros votavam onde entendiam que deviam votar. Porque uma coisa é a obediência maçónica e o dever de obedecer às autoridades legítimas maçónicas. Outra coisa tem a ver com o mundo profano e com a sociedade civil. Essa época é uma época de ouro da maçonaria portuguesa. Posso-vos dizer que em 1913 havia cerca de 4.000 maçons, mais de 200 lojas, mesmo em localidades de difícil acesso. Depois, em 1926, temos o golpe militar de 28 de maio, que derrubou a República. Instaurou uma ditadura militar, que vai até 1930, e a partir de 1930 temos a preparação, através de uma nova Constituição, de uma legislação nova, de um novo regime, que será o Estado Novo. A partir de 1933, com a aprovação da Constituição, acaba a ditadura militar, pelo menos a ditadura jurídica, digamos assim, porque era uma ditadura. Aliás, a palavra ditadura, que é uma palavra de que nós não gostamos hoje, em princípio, não tem nada de mal. Quer dizer, por exemplo, quando a Revolução Republicana foi feita em 1910, foi dissolvidas as cortes, a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Pares, o governo, o rei foi deposto. Portanto, há um vazio de poder. E forma-se um governo provisório, republicano, que governa em ditadura. O que quer isto dizer? Quer dizer que esse governo governava e legislava simultaneamente. É só isso, mais nada. Quer dizer, a ditadura é isso, no sentido estritamente jurídico, se quisermos. Aliás, eles próprios diziam decretos ditatoriais do governo provisório. Portanto, não achavam que a palavra fosse uma palavra obscena, não é? Eu até costumo dizer aos meus alunos que nós, em 1974, quando foi a Revolução do 25 de Abril, criou-se depois um órgão chamado Junta de Salvação Nacional, que governava e legislava. Também. Formalmente é uma ditadura. Há uns anos atrás iam-me batendo num congresso onde eu disse isto, em que uma senhora disse, mas eles fizeram coisas tão boas. Eu não estou a dizer que não foram boas. Estou a dizer que, do ponto de vista político e jurídico, quando o mesmo órgão exerce os dois poderes, é uma ditadura. Normalmente é o órgão executivo que exerce o legislativo. Mas durante a Revolução Francesa houve um momento em que foi o contrário. Durante a Convenção, o órgão legislativo exerceu o poder executivo. Até um caso, eu não conheço outro. Mas até pode haver. Portanto, a partir de 1933 temos o Estado Novo. Mas a maçonaria não é proibida, atenção. A ditadura militar não proibiu a maçonaria, até porque havia muitos militares que eram maçons. Só a partir, a maçonaria está proibida em 1935, em Portugal. Quando já todos os partidos políticos foram proibidos, quando os sindicatos livres acabaram, e foram criados sindicatos oficiais, a maçonaria era a única organização
com muitas restrições, mas onde era possível as pessoas reunirem ainda. Então foi aprovada uma lei que não fala da maçonaria, não fala, fala das sociedades secretas. E são proibidas as sociedades secretas. E todos os funcionários públicos passaram a ser obrigados a declarar que não pertenciam, nem jamais pertenceriam a sociedades secretas. Ora, para a maçonaria portuguesa, para o Grande Oriente do Estados Unidos, colocava-se a questão: o que fazer agora? Acatar a ordem e desaparecer? Ou continuar? Muitos maçons desistiram. Muitas lojas dissolveram-se, autodissolveram-se. Mas houve um grupo que continuou. Até porque o Palácio Maçónico foi confiscado, os bens da maçonaria foram confiscados, não havia uma sede, era muito difícil continuar. Não havia templos, obviamente. Mas há um pequeno grupo que continua ativo. Com algumas lojas, em vários pontos do país, mas com muitas dificuldades. E vai continuar até 1974. Quer dizer, desde 1935 a 1974, há um pequeno grupo de lojas que vão continuar a existir, a trabalhar. Há duas delas, por exemplo, outras desapareceram, mas há duas delas que ainda existem hoje. Dessas, por exemplo, a loja Liberdade, de Lisboa, que foi fundada em 1895, existe hoje sem interrupção. Durante o Estado Novo, nunca deixou de existir e trabalhar. A loja Simpatia e União comemorou no ano passado os 165 anos ininterruptos de existência. Portanto, são as duas lojas mais... por exemplo, a loja Simpatia e União em 1964, quando aconteceu a Revolução do 25 de Abril, tinha 35 membros, que é um número para uma loja que está na clandestinidade que é bastante razoável. E a partir dessa altura, de 1974, a maçonaria volta à superfície e volta à atividade. O Palácio Maçónico foi devolvido, voltou à atividade. O livro termina em 1986, porquê? Porque é o ano em que ocorre a primeira cisão, depois de 1964, na maçonaria portuguesa. Portanto, o Grande Oriente do Estados Unidos, que deixou cair a palavra unido, nessa altura, 1970 e agora o ano exato não me recordo, deixou de se chamar Grande Oriente Lusitano Unido Supremo Conselho só para ser Grande Oriente Lusitano, retomou o nome que sempre teve, e nessa altura, em 86, há uma cisão que tem a ver com eleições. Normalmente as coisas acontecem assim, isto é, havia duas listas, e aquele que perdeu resolveu sair e tentar formar uma obediência nova. Não conseguiu, quer dizer, formar uma grande loja de Portugal na altura, que não teve sucesso porque não teve reconhecimento tanto dos americanos como dos ingleses. E depois, alguns anos depois, é que vai ser formada a grande loja regular de Portugal, ligada, que nasce a partir de França, da grande loja nacional francesa. E pronto, a partir daí temos diversas obediências. Mas eu terminei em 86, não quis estar a prolongar até hoje, porque eu costumo dizer que hoje em dia a maçonaria é como os cogumelos depois da chuva. Aparecem organizações maçónicas de todo o tipo, do mais diverso tipo, e parei em 86. E pronto, não sei quanto tempo falei, mas falei já demais com toda a certeza. E como dizia o padre António Vieira, não tive tempo de ser mais breve, não é? Mas não, aqui está perfeito. Eu acho que foi apesar da gente ter, praticamente, a gente teve aí mais ou menos 20 minutos a mais, mas acho que foi importante, porque você conseguiu fazer a conclusão, né? Uma dúvida é a seguinte: essa época do Salazar, como é que era, na verdade, a relação com a maçonaria? Como é que foi essa interação? Portanto, nessa altura a maçonaria estava proibida. Portanto,
No entanto, a maçonaria conservou algumas estruturas, nomeadamente aqui em Lisboa e no Porto. Por exemplo, em Lisboa, o Palácio Maçónico foi confiscado. E até foi entregue à Legião Portuguesa, que era uma milícia do regime, que tinha os seus serviços de informação e de propaganda lá. Mas havia duas instituições que ainda hoje existem, que é a Sociedade Promotora de Escolas, que era, como o nome indica, uma associação que tinha como objetivo criar escolas primárias. E que não era uma organização maçónica, mas era dirigida por maçons. E havia um asilo, o Asilo de São João, que era para jovens meninas desprotegidas. Ora, a maçonaria até hoje conserva a posse e a gestão dessas instituições. E era lá que se faziam reuniões. Eu tenho, por exemplo, uma convocatória muito engraçada que reproduzo no livro, da loja Simpatia e União, que era a convocação de uma sessão em janeiro de 1974, 3 meses antes da Revolução. Então, é muito simples. Quer tomar um cafezinho no dia tantos do tal às tantas horas, no Largo da Graça, no Mortal, apareça às 21 horas. E esta era a convocação para uma reunião maçónica, que obviamente não podia dizer mais nada. Eram lá que se faziam as iniciações, também. Mas sempre com muitas dificuldades, porque a maçonaria é ritualista por natureza. Quer dizer, não há maçonaria sem ritual. Ora, na clandestinidade não se podiam fazer sessões rituais plenas. Por vezes faziam sessões ou reuniões no escritório do advogado, no consultório do médico, numa casa particular. Porque uma reunião política pode-se fazer até no campo. Bem, há um caso curioso de uma loja de Setúbal que foi fundada já na clandestinidade. Eu conheço a ata de fundação e a ata diz, aos tantos dias de tal, sob a copa de uma frondosa árvore, foi no campo. Eles reuniram no campo e fundaram uma loja no campo. Mas isso é muito difícil. Portanto, o ritual vai-se esquecendo, porque deixa de se praticar, e era uma situação bastante difícil. Bastante difícil. E hoje, em 2020, em que nós estamos, qual que é realmente a influência da maçonaria hoje na política? Ela está retraída ou ela está atuante? Não, eu penso que não há influência nenhuma, que isso é uma lenda. Hoje, mais do que nunca. Hoje em dia, a maçonaria não influencia a política. Outras forças é que influenciam, económicas, de outro tipo. A maçonaria não tem grande influência na política. Até porque há uns 2 anos, numa entrevista que dei a um jornal português, eu dizia que, quando me perguntaram isso, mas qual é a influência que a maçonaria tem na política? Eu disse, a maçonaria não pode influenciar a política porque ela é plural. Ela é a maçonaria. Isto é, se a maçonaria estivesse vinculada a uma orientação política concreta, mas não está. Isto é, encontramos pessoas desde a esquerda à direita. Portanto, ela não pode influenciar, por natureza, uma política para ser de esquerda ou de direita. Houve um caso muito curioso, há uns anos, há coisa de uns 8 ou 9 anos, houve eleições em Portugal e depois tratava-se de eleger o Presidente da Assembleia da República. E aparece um candidato que era apoiado pelos 2 partidos maioritários e que era maçom. E toda a gente dizia, ele vai ganhar, porque tem os votos dos 2 partidos maioritários e dos maçons. Não ganhou. Isto é, não teve nem os votos de todos os que apoiavam os 2 partidos, portanto, a questão da maçonaria não teve qualquer influência aí. Houve uma época, se falarmos na Primeira República, ministros, etc., mesmo assim, nessa época, como eu disse há pouco,
havia maçons em todos os partidos. Tal como acontece hoje, em quase todos os partidos. Portanto, não pode haver uma influência direta da maçonaria, porque a maçonaria é plural. Não está orientada num sentido de esquerda ou de direita, ou extrema esquerda. Não. Portanto, não pode. Mesmo que quisesse, não podia, digamos assim. Deixa eu te fazer uma pergunta de um colega que está nos acompanhando, que é o Olívio Guedes, que é do IVPESP também. Ele diz assim: qual a sua opinião quanto ao livro Os Mistérios da Franco-Maçonaria, escrito por Léo Taxil? Você conhece esse livro? Sim. Não, esse é um dos casos famosos de, como é que direi, o Léon Taxil era um republicano anticlerical. Aliás, existe um estudo do professor Benimeli, daquele professor espanhol que eu há pouco referi, sobre o caso Taxil. O Léon Taxil era um anticlerical terrível, republicano, etc., que subitamente se converte ao catolicismo. Estamos a falar naquela época do Vaticano I, das lutas na Europa, entre a Igreja Católica e a França republicana, a Itália republicana, enfim, uma coisa terrível. Então, o Léon Taxil começa a publicar livros. Portanto, ele tinha sido maçom, e ele começa a publicar livros onde, alegadamente, vai desmascarar a maçonaria. Talvez o mais famoso seja aquele Les Frères Trois Points, os irmãos 3 pontos. Ele começa a desenvolver uma teoria que é muito simples, que é que a maçonaria tem a ver com o satanismo, o demónio, o culto do demónio, essas coisas todas. Muito popular na altura, convidado para os congressos católicos, etc. Aqueles livros, os livros venderam-se como pão. E depois ele desenvolve mais ainda. Ele fala numa seita que está por detrás da maçonaria, que faz o culto do demónio e anuncia, eu agora não tenho aqui os nomes exatos, mas uma senhora americana que era sacerdotisa desse culto, que ele diz que tem toda a informação, e ele diz toda a informação sobre esse culto, que era o paladismo. Paladismo. E depois anuncia que ela há de aparecer para falar, etc. Nunca apareceu porque ela não existia, obviamente. É uma das mistificações mais interessantes e mais extraordinárias. Aquilo tudo é uma mistificação total. Subitamente, o Léon Taxil dá uma conferência de imprensa onde diz que é tudo mentira. Ele diz que enganou a Igreja Católica, é tudo mentira. No entanto, os livros dele ainda se publicam hoje. Ainda há pessoas que leem aquilo, mas isto está tudo estudado, está mais que provado, portanto, não há dúvidas nenhumas, mas os livros ainda se publicam hoje, como sendo verdadeiros, como sendo o culto do demónio e outras coisas verdadeiramente extraordinárias, não é? Mas, agora, só para... Mas existe eu aconselhava esse livro do professor Benimeli, Ferrer Benimeli, sobre o Léon Taxil, porque ele estuda isso muito em profundidade. O professor Benimeli é jesuíta, professor jubilado da Universidade de Saragoça e uma das autoridades máximas sobre a história da maçonaria, portanto é insuspeito. Mas é um homem que a tese de doutoramento dele nos anos 60, em Espanha, foi sobre Inquisição e maçonaria em Espanha no século XVIII. Portanto, foi uma obra pioneira. Portanto, e ele, sendo um sacerdote, como é, e um jesuíta, como é um dos historiadores mais sérios que eu conheço sobre a maçonaria. E por isso mesmo, nos anos 80, o gabinete dele na Universidade de Saragoça foi incendiado pelos guerrilheiros do Cristo Rei, uma organização de extrema-direita. Portanto, acho que também é esclarecedor, não é? Bom, assim, na sua palestra, você sempre comentou muito a influência inglesa e francesa, né, dentro da maçonaria portuguesa, até pela vinda de muitas dessas pessoas, desses locais. Hoje, qual que é realmente a influência
tanto da França quanto da Inglaterra na questão da maçonaria portuguesa hoje? Bem, essa é uma questão complexa. É uma questão complexa, porque houve uma evolução muito grande nas últimas décadas em relação à maçonaria a nível internacional. Muito grande. Nós, em Portugal, por exemplo, quando Magalhães Lima morreu, em 1928, nós temos no nosso arquivo a mensagem da Grande Loja de Inglaterra de pêsames pela morte do nosso brother Magalhães Lima. Portanto, 1928. Depois, nós tivemos sempre, enquanto Grande Oriente Lusitano, relações com... e temos no nosso arquivo muita documentação que sobreviveu, tanto com a Grande Loja de Inglaterra, o Grande Oriente de França, com as obediências mexicanas, com cubanas, o Grande Oriente do Brasil, etc., por todo o mundo, a Austrália. O período da clandestinidade foi um período que cortou esses laços. Portanto, deixou de haver contactos internacionais, pois se a maçonaria mal podia existir, quanto mais haver contactos internacionais. Em 1974 é que volta a haver contactos. E a situação é um pouco diferente. Estabelecemos contactos com o Grande Oriente de França, o Grande Oriente da Bélgica. Nós tínhamos relações com a Grande Loja Suíça Alpina, uma loja importante também, mas não houve mais contactos com a Grande Loja de Inglaterra. Não houve. Portanto, existem neste momento contactos com outras obediências, com a Grande Loja Regular de Portugal. A mesma coisa acontece com a maçonaria americana, mas não há de facto contactos, não é? O que não quer dizer que não haja contactos individuais, digamos assim. Mas a nível institucional não há, de facto. O que é pena. Quer dizer, porque para mim a maçonaria é só uma. É a maçonaria universal. O resto são detalhes. Exatamente. Essa também é a minha visão também. Eu acho que como você relatou assim com muita propriedade, toda essa fragmentação que aconteceu, que você vê que não tem nada a ver com o que a gente prega dentro das lojas, né? Então, são coisas externas, né? Que infelizmente contaminaram muitas dessa fragmentação, né? Que tem a ver, como você falou, com vaidade, com questão de poder, com a questão que está totalmente fora do que a gente defende dentro de uma loja, né? Infelizmente, mas é esse o quadro que a gente vê, né? Infelizmente, hoje, inclusive no Brasil, na política, eu acho que em Portugal também, a gente tem essa fragmentação na política também, mas, de qualquer forma, é uma pena, né? Que você vê todos os exemplos que você deu, né? A união, né? Ela acabou não prevalecendo a favor exatamente de, vamos dizer, posições, vamos dizer, da maçonaria, né? Como você falou, o que prevaleceu foi posição individuais de alguns maçons nas coisas. Isso é triste, né? Porque a gente vê que, acho que os problemas que hoje a gente está atravessando no Brasil, e acho que na maioria dos países, depende do consenso e de trabalhar unido, né? Porque senão a gente não vai conseguir chegar no fim, né? Bom, acho que a gente falou bastante. Eu queria mais uma vez te agradecer pela excelente palestra. Aqui, várias pessoas aqui, todas parabenizando você. Eu vou procurar coletar todos os comentários, as coisas, vou te encaminhar por e-mail. Então, eu queria passar diretamente a palavra para você, antes da gente terminar, para as tuas considerações finais, por favor. Não, talvez fosse interessante só fazer uma pequena panorâmica da maçonaria portuguesa atual. Uhum. Hoje em dia, eu penso que há neste momento umas 20 obediências maçónicas em Portugal. Mas, de qualquer modo, há, digamos assim, 4 ou 5 que são as mais importantes, digamos assim.
A mais antiga é o Grande Oriente Lusitano, que é uma obediência masculina, portanto, ou seja, contrariamente ao que já vi escrito, não há mulheres no Grande Oriente Lusitano, portanto, os membros são todos homens, é uma obediência masculina, a própria Constituição fala em homens e não em seres humanos, por exemplo, que é uma forma de contornar as coisas, não, homens. Depois, a Grande Loja Regular de Portugal, que é masculina também. Depois existe a Grande Loja Feminina de Portugal, que é só feminina, portanto não tem homens, tem só mulheres. Depois há o Direito Humano, como sabem que é fundado nos finais do século XIX em França, que é misto, tem homens e mulheres. Depois há a Grande Loja Simbólica de Portugal, que também é mista, tem homens e mulheres. Portanto, são as principais obediências maçãs. Depois há uma quantidade delas para todos os gostos. Umas mais folclóricas que outras, mas há para todos os gostos. Beleza, é isso aí. Não, isso foi muito bom essa finalização, porque isso é importante fazer esse esclarecimento até para que pessoas que têm posições ou tenham conhecimento, porque o que é importante hoje é se basear, como você faz todo o teu trabalho, que eu te perguntei inicialmente, né? Você parte de documentos, você, como você falou, né? Quer dizer, é uma laranja que você vai espremer e você vai tirar, ver se tem sumo ou não, entendeu? Então, não adianta você achar, né? Você tem que partir exatamente de informações concretas antes de se pronunciar, porque isso pode ter realmente consequências chatas, né? E que eu acho que uma pessoa, principalmente vindo de uma ação, isso a gente não deve fazer. Então, professor Ventura, eu queria mais uma vez agradecer. Espero, olha, tem muita coisa, eu tenho certeza que a gente vai voltar a tratar de um outro tema, porque a sua explanação, né, como você falou, né, 1h30, mas você teve que, infelizmente, pular alguns trechos ainda, porque realmente E eu acho que, assim, a história da maçonaria de Portugal tem a ver com a história do Brasil, entendeu? Quer dizer, ela está intimamente ligada, quer dizer, tudo isso que aconteceu, do Dom João, do Dom Pedro, tudo isso aí tem a ver com a nossa história também. Então, é muito importante que todo mundo tenha tido essa oportunidade de conhecer essa explanação sua. Muito obrigado, agradeço mais uma vez, e a todos que estão nos acompanhando para o YouTube, a gente vai encerrar agora, e agradecer mais uma vez a toda a participação de vocês, dizer que esse vídeo está sendo gravado, e quem não pôde assistir, quiser depois rever, vai estar disponível o vídeo para as pessoas que quiserem olhar, analisar, porque, na verdade, isso aqui não foi uma aula sobre a maçonaria, foi uma aula de história, né, do Brasil e de Portugal. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima, obrigado.